coisa, podem me interromper, tá? Que eu estou à disposição de vocês aqui. Então, boa tarde a todos. Esse é o nosso encontro coletivo de número 1 da nossa jornada. Eu gostaria da presença de vocês, né? Para a gente comentar, conversar um pouquinho a respeito dos temas abordados nesse encontro. É importantíssima a presença também para a gente dar sequência aos outros encontros. Então, um encontro é ligado ao outro. E não mais importante, o encontro de hoje, a gente tratar, né, desses temas. Então, quando for possível, o microfone desativado para não interromper, né, o companheiro falando ou o amigo falando, e o vídeo ligado também para a gente manter essa interação, tá? Então, aproveita esse momento, pessoal, para conhecer os demais empresários e trocar conhecimento, né? Acomode-se, se vocês quiserem, de uma água, de um café, tudo que deixar vocês e o ambiente mais agradável possível. Então, no encontro de hoje, essa parceria do governo federal tornou-se o Brasil mais produtivo, quer tornar o Brasil mais produtivo, com o SEBRAE, o CNPq, isso tudo formou o nosso projeto ALI, né, do Agente Local de Inovação, que é a inovação aparece, a sua empresa cresce. Esse é o nosso maior lema. No encontro de hoje, nós vamos tratar de algumas palestras sobre inovação, produtividade e sobre indicadores, né? A importância de analisarmos dentro da nossa empresa para tratarmos sobre resultados, análise, né, de retrospectos, históricos. Vocês vão ver bastante sobre essa importância de indicadores. Então, quando a gente fala sobre inovação, o que a gente pensa? O que vem à nossa mente quando essa palavra, né, tão impactante, ela não é tão comum no nosso dia a dia, né? Ela aparece, por mais que eu já estou um bom tempo no projeto, antigamente inovação para mim era algo mais de algo de algum estudioso, algum pesquisador, algo mais assim fora da nossa base, né? A gente não imaginava muito que ela poderia estar tão presente como vocês vão ver no nosso dia a dia. Então, para mim, a inovação antigamente eu tratava como algo mais distante, mas não, eu comecei a perceber, e vocês também vão conseguir perceber, quanto a inovação está na nossa frente, tá? Pode estar dentro da nossa empresa e a gente ainda não percebeu isso, né? Antes da gente passar uma palestrinha sobre inovação, para quebrar esse gelo e de eu ficar só apresentando, falando, eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Então, para a gente não tornar o encontro tão demorado, talvez, uma apresentação, talvez só de nome, o nome da empresa, a área da atuação da empresa e o que está esperando do projeto, é o que eu gostaria de ouvir de vocês agora, nesse momento, tá? Eu vou parar um pouquinho o meu compartilhamento de tela, e aí eu queria ver o rosto de cada um de vocês e a voz de vocês, né? E para a gente se apresentar mesmo, e cada um, posteriormente, eu vou pedir que vocês coloquem as redes sociais, coloquem o trabalho, a empresa de vocês, para que o nosso time fique bem unido, que a gente um siga o outro, se precisar do serviço do outro, a gente esteja... Porque, lembrando, pessoal, é a primeira vez nos 3 ciclos, nos 2 últimos ciclos que eu já realizei esse projeto, é a primeira vez que os 22 empresários do time têm todos os ramos diferentes. Então, não tem nenhum ramo parecido aqui dentro do nosso time. São todas empresas de ramos diferentes, de atuações diferentes. Então, vocês imaginem, são 22 empresas, 22 oportunidades que a gente tem de conhecer nova, né? E poder estar utilizando do serviço e do produto dessas empresas. Então, começando quem está aqui ao meu lado, se possível, Cleiton, poderia nos apresentar tua empresa, falar um pouquinho do que tu espera sobre o projeto? Bom, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. E os demais aí, meu nome é Cleiton. A gente tem uma empresa, uma multimarcas, trabalha com produtos têxtil, né, aqui no Estreito. O nome da empresa é Rosa Trapo. E é isso, a gente atua no comércio de venda de vestuários, né? Assim como acessórios e calçados também, algumas marcas também de calçados. Perfeito, Cleiton. É moda feminina e masculina?
Não, só feminina. Só moda feminina. Então, para as meninas do nosso time aí, já vale a pena visitar, né, Cleiton? Vale sim. Com certeza. Então, as meninas já fiquem atentas, já o Cleiton vai passar as redes sociais, nosso grupo lá. Já vamos começar a curtir. Obrigado, Cleiton. Seja bem-vindo ao time Eu que Gustavo, agradeço. tá? Logo Tá ok. após tem a doutora Sabrina. Oi, doutora Sabrina, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu tenho dois e-mails, eu nunca sei qual que entra, né? Mas não precisa me chamar de doutora, não, pode ser só Sabrina mesmo. Eu sou pediatra e nefrologista pediátrica. Na verdade, eu só atuo como nefrologista, que trata doenças renais de crianças. E eu sou coordenadora, uma das coordenadoras, uma das sócias da Clínica de Atendimento Integral da Criança, que é a CAIC, nossa sigla, que fica no Estreito. Nós temos equipe multidisciplinar, nós temos mais de 15 especialidades, e nosso desafio foi inaugurar bem na pandemia. Então, nós temos 1 ano de existência e estamos à disposição para o que vocês desejarem, para cuidar do filho de vocês. Legal, legal. Todo mundo aí, eu acredito que a maioria dos empresários e empresas são e têm filhos, né? Então vale a pena conhecer, dar uma passadinha, conversar com a Sabrina, né, Sabrina? Que vai ser bem legal também. Eu também espero logo conhecer a clínica, tá, Sabrina? Tá bom. Então tá bom, obrigado, viu? Nada. Posteriormente, pessoal, quem tiver pergunta, fica à vontade, tá? Pessoal, o Cleiton já se apresentou, Sabrina, quem for se apresentando e alguém já tiver alguma dúvida, pode me interromper, pode perguntar que eu tenho certeza que o empresário vai responder. Então, depois da Sabrina, aqui na ordem eu tenho a Jéssica. Oi, Jéssica, boa tarde. Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou a Jéssica, sou fisioterapeuta neurofuncional pediátrica, sou sócia e proprietária da Crescer, é um espaço de reabilitação voltado para crianças, que fica no Itacorubi. A gente atende desde os bebezinhos de intervenção precoce até crianças de 6, 7 anos. E aí a gente atua nessa parte de reabilitação. A gente também inaugurou na pandemia, então também é um desafio, né? E tendo em vista que hoje as coisas funcionam só pela internet, né? Então é um mercado muito disputado, são muitos profissionais da mesma área lutando por um espaço e vendendo o seu peixe de todas as formas. Então, estar aqui é isso, é poder conhecer pessoas, ter trocas, fazer uma rede, isso é muito importante hoje em dia. Então, o que eu espero é isso, conseguir conhecer pessoas e ajudar pessoas. Que legal, Jéssica. Obrigado, viu? Então, bem bacana essa questão que a Jéssica e a Sabrina falaram. É um desafio estar abrindo um negócio, uma empresa, dentro do momento que a gente está passando. E a gente está aqui justamente para isso, para ajudar vocês a passar por esse momento, a ver que não é só vocês também que estão passando por esse momento, né? O momento é do mundo todo. Infelizmente, a gente não gostaria, mas estamos tendo que passar, né? E o projeto vem... Né, a gente também não imaginava, nós começamos lá em novembro, né, a minha atuação começou em novembro, e não imaginava que ia ser tão drástico, assim, prolongando tanto, né, pessoal? Mas, se Deus quiser, já a gente já está livre. Então, Jéssica, é um prazer também, eu logo estarei visitando a tua clínica também. Ainda não tenho filho, mas quem sabe logo aí, e se precisar, todo mundo aí pode contar com a Jéssica, né, Jéssica? Sim, com certeza. Obrigado. Posteriormente, depois da Jéssica, nós temos o Marcelo. Grande Marcelo, boa tarde. Deixa eu ver se o Marcelo... Boa tarde, desculpa, demorei aqui para liberar o microfone. Fica tranquilo, meu caro. Boa tarde, pessoal, prazer conhecer a todos aí que já se apresentaram e os que ainda se apresentarão. Meu nome é Marcelo, eu sou diretor comercial aqui da Gráfica Natal. Fico contente de conhecer pessoas jovens empreendedores ou empreendedores jovens aí, porque isso empolga a gente, né? Nós temos uma empresa que é uma empresa familiar, foi fundada pelo meu pai. Eu já trabalho na empresa há 25 anos e a empresa tem 47 anos de história, né? Está completando esse ano. E assim, sem ser diferente de ninguém, sofremos bastante impacto aí junto com a pandemia, né?
porque nós temos uma atuação muito forte no estado de Santa Catarina, mas principalmente na Grande Florianópolis, que é uma região onde a economia ela é muito focada em eventos, serviços, turismo, e isso, quer queira, quer não, nesse período aí que a gente está vivendo, o dinheiro está circulando a menos, né, na cidade. É uma cidade que também sempre se movimentou pelo funcionalismo público, esse eu acho que sofreu pouca influência da própria pandemia, e o mercado mais recente aí da tecnologia, que vem transformando um pouco também a cidade, eu acho que teve pouco impacto econômico nesse momento. Mas, via de regra, todos os negócios tradicionais, offline, tiveram algum tipo de sofrimento. A gente aqui se considera, às vezes, um certo termômetro, porque 99,9% dos nossos clientes são pessoas jurídicas, né? São PJs, e aí dos mais segmentos variados. E é raro aquele segmento que não nos comunica que teve algum tipo de dificuldade, que está tendo algum tipo de dificuldade, e isso é o que motivou também a gente, mas principalmente pela visita do próprio Gustavo aí no assunto inovação, porque inovação é um tema que sempre deveria mexer com o empresário, eu não sou diferente disso, né? E eu confesso a vocês que às vezes eu me incomodo com os últimos termos aí que a gente vem ouvindo de reinvenção. Todo mundo tem que estar se reinventando o tempo todo instante. Isso me incomoda um pouco, sabe? Às vezes eu acho que tem coisas que não dá para estar se reinventando ou reinventar a roda tão rapidamente assim, né? Uhum. Muito embora quando a gente fale de reinvenção ou de inovação, não necessariamente está falando de virar a cabeça para baixo, né? Perfeito. Mas eu estou muito grato com essa oportunidade de conhecer pessoas bacanas aí, criar mais e novos relacionamentos, bem como ansioso aí pelos conteúdos que a gente possa vir a compartilhar, e espero que isso engrandeça não só a minha empresa, como eu possa contribuir com a empresa de alguém durante essa jornada. Com certeza, Marcelo, faço das suas palavras a minha. Muito bom conhecê-lo, muito bom tê-lo em meu time, tá? Então, pessoal, vocês imaginam, então, como a gente tem empresas, empresárias tão novas, assim, que acabaram de nascer, nós temos uma empresa de 47 anos, né, Marcelo? Então, olha que gratificante para mim poder atender pessoas igual ao Marcelo, empresários igual ao Marcelo, bem como a Jéssica, a Sabrina, o Cleiton, né, com seus respectivos ramos. Então, está sendo muito prazeroso para mim entender, esse ser que é o empreendedorismo, o empresário, né, porque quem sabe um dia eu também quero ter minha empresa, e está sendo muito bacana isso. E tudo que o Marcelo falou, né, realmente é o que está acontecendo, e a inovação, vocês podem esperar que a inovação, ela não é algo assim, que nem o Marcelo falou, a reinventar. Não, ela está presente conosco. É só a gente buscar um pouquinho mais ela, mas, né, é uma transformação pequena, pode ser desde uma transformação um pouco maior, mas é que ela está presente, só basta a gente olhar ela com outros olhos, tá? Então, o que o Marcelo muito bem colocou. Muito obrigado, viu, Marcelo? É um prazer estar conosco, e no próximo também quero estar visitando a empresa aí. Até mais. Até logo. Deixa eu ver quem está mais aqui. Roberto. Roberto, me ouve? Sim, boa tarde a Roberto, todos. boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e você, como está? Ótimo. Então, é um prazer conhecê-lo a todos, né? Eu sou engenheiro civil, trabalho com uma empresa, acabei de fundar uma empresa agora de energia solar fotovoltaica e mobilidade elétrica, tá? Eu já tinha outra empresa que foi comprada por um banco, e resolvi ainda continuar no ramo, né, e apostar ainda no negócio, e conheci o Gustavo em outra oportunidade também, e em conversa eu acho que teve muita sinergia do programa e tudo mais aí que ele tem a propor, né, e além disso, toda a parte de network, como vocês comentaram, que eu acho que é muito importante. E dentro de uma empresa, até o pessoal que trabalha comigo, eu sempre converso com eles, falo, se falar que tá tudo certo é porque tem alguma coisa errada. Sempre tem como melhorar, né? Então, eu acho que essa é a parcela de inovação que eu espero, né? E hoje existem muitas ferramentas digitais, ferramentas
que nos auxiliam para a gente otimizar o nosso tempo, né? Que eu brinco que meu dia tem que ter 48 horas para eu conseguir fazer tudo que eu preciso. Então, eu tive um professor também na universidade que falou uma expressão que eu levo isso com a minha vida, né? Ele fala que quem pensa mais trabalha menos. Então, eu acho isso muito importante para a gente ter isso conosco. Enfim, né? Espero contribuir de alguma forma com vocês também e esse compartilhamento de conhecimento. Show de bola, Roberto. É um prazer também tê-lo no meu time. Então, um pouco que eu conheci do Roberto, pessoal, o primeiro encontro que eu tive com ele, né, até do projeto, foi assim, sensacional. Um cara inspirador, um cara novo de tudo, e tem aí projetos ambiciosos, uma empresa muito, muito bacana pela frente, né, criada há pouco tempo também, igual a Jéssica e a Sabrina, e que tem muito ao futuro, né, do nosso país, do nosso mundo aí. Parabéns, viu, Roberto? E seja bem-vindo aí, conte com a gente. Tenho certeza que vai compartilhar muito conosco e com o pessoal aí durante o projeto. E por fim, nós temos aqui o Leonardo também. Leonardo? Oi, estão me ouvindo? Tudo certo, Leonardo. Pode falar, estamos ouvindo bem. Peço desculpas já, de qualquer forma, que a gente teve um compromisso, eu e minha mulher, eu estava dirigindo, agora ela foi no médico ali, o primeiro lugar aqui que eu encontrei, eu encostei e estou falando com vocês. Sem problemas, então, Roberto. Boa tarde a todos. Espero que nenhum guarda me mande sair aqui no meio da fala, né? Boa tarde a todos. Já vi aí que temos vários possíveis parceiros, né? Tem uma pediatra, clínica infantil, que nós somos uma escola infantil, o Centro de Educação Infantil Mediarte, fica no Cobrasol, em São José. Temos pouco tempo de vida, começamos em 2019 e no ano de 2019 conseguimos andar, progredir bastante, né? A gente começou do zero, fechou o ano com 38 alunos, muito perto do ponto de equilíbrio da empresa, e veio março de 2020, eu costumo dizer que foi uma ré, não foi de um ano, foi de dois, né? Porque a gente passou o primeiro ano, quando iria começar a caminhar a empresa, veio a pandemia, né? Então a gente fechou dia 18 de março de 2020, e ao longo do ano eu fui perdendo todos os meus alunos, eu reiniciei agora em fevereiro desse ano com 5 alunos, né? Então, e agora, essa semana passada, atingimos 21. Então, quero crer que seja o retorno, né, a retomada, né? A gente tem tido bastante procura de pais também. E, enfim, e essa é a nossa empresa, né? Somos uma empresa bem nova, né? Praticamente de um ano só. E estamos com bastante esperança nesse projeto aí do Sebrae, que auxilia a melhorar nossos processos, né? Eu sou o diretor administrativo, que eu venho da área de administração, e a minha esposa, que é professora, que é diretora pedagógica. Então, comigo é toda a parte assim, administrativa, né? Essas questões. Então, eu tenho bastante esperança que vai me auxiliar bastante em questão de processos, de indicadores, de controle, enfim, melhorar os meus processos internos para entregar melhores resultados até para a própria direção pedagógica, né? Então, acho que seria basicamente isso aí. Bacana, Leonardo, bacana. Mais um empresário aí, muito inspirador, com uma nova empresa, né, Leonardo? Mas que, se Deus quiser, como você falou, estamos retomando e tudo vai voltar ao normal aí. Obrigado pelo teu depoimento, pode contar conosco também, é um prazer tê-lo no meu time. Pessoal, eu acho que todos se apresentaram, se mais alguém entrar durante nosso encontro, eu paro um pouquinho para esse empresário, que falou que talvez chegue atrasado, né? Mas se ele entrar, então a gente pede a apresentação dele também. Então vocês podem ver, cada um com sua empresa, cada um no seu ramo. Além de vocês aí, tem mais um time todo aí de mais, no mínimo, 15 aí empresários, né? Nós estamos em 7 hoje, mais 15, 16 empresários dentro do nosso time. E dentre eles eu posso adiantar que nós temos uma marcenaria, móveis para escritório, nós temos uma empresária que cuida de noivas, temos uma agropecuária, um banho e tosa de cachorro, enfim, restaurante, pastelaria, nós temos um pouquinho de cada aí dentro do nosso time. Eu estou muito feliz com isso, que vai ser bem bacana compartilhar informações com vocês, trocar ideias.
Infelizmente, a gente não pode agradar a todos em um horário, em um dia. Então, se vocês estão abertos ao convite, se quiserem participar amanhã às 19h30 também, fiquem à vontade. Só como ouvintes, já que vai observar o conteúdo hoje, vocês podem só se apresentar e utilizar como ouvintes amanhã também às 19h30. Mas seguimos a nossa apresentação. A gente está falando, então, sobre inovação. A gente estava falando e eu parei um pouquinho para a gente quebrar o gelo e fazer uma apresentação de cada um. Eu vou abrir um vídeo aqui que o Sebrae até nos recomenda de passar a vocês. Vocês conseguem ver a tela do YouTube? Todos veem? Consigo. Isso. Aí eu vou soltar então esse vídeo que o Sebrae disponibiliza a nós para a gente saber um pouquinho mais sobre a inovação. Então eu falei um pouquinho, né? A gente, através desse vídeo, vai conseguir saber um pouquinho mais o que é inovação, qual a abordagem que a gente tem da inovação hoje em dia e como que a gente pode percebê-la dentro da nossa empresa, tá? Fiquem à vontade, qualquer coisa, se não estiverem ouvindo ou vendo, é só me falar. Porque no máximo nos ouvem. Opa, vocês conseguem ver minha tela? E ouvir? Sim. Sim. Olá, eu sou o Thiago Cunha, gestor de projetos no Sebrae, e trouxe você para dentro desse ecossistema para falar sobre inovação. Não teria lugar mais propício para falar sobre um tema tão relevante para você, dono de um pequeno negócio. Aqui, um conjunto de pequenas, médias, grandes empresas, além de investidores, consultores e instituições, se reúnem para inovar. Isso mesmo que você ouviu. Empresas dos mais variados setores, até concorrentes, estão aqui, pensando de forma empática, ou seja, se colocando no lugar do cliente, de forma colaborativa, pensando em soluções a partir da integração e da diversidade, e experimentando para descobrir o que gera valor para o cliente. Aqui é possível aprender, ensinar e gerar negócios. O que pode parecer muito estranho em um primeiro momento, para a gestão da inovação é uma realidade. Muitas vezes, as empresas não possuem todas as competências para inovar e, por isso, buscar fora das quatro paredes da sua empresa é uma estratégia e deve ser utilizada. Uma dica: busque no seu estado ambiente de inovação e grupos de empreendedores que possuem interesses em comum. Aprenda e compartilhe com eles. Todos os estados possuem uma rede de instituições que trabalham com inovação e pode lhe ajudar. E eu quero deixar esse recado: para trabalhar com inovação, você não precisa ser e muito menos ter. Você precisa querer. E isso passa pela forma de agir, de pensar e olhar para o mercado. Inovação é uma combinação de fatores, experiências e aprendizados que, quando bem estruturados, culminam em melhores entregas de valor para o cliente. Então, Thiago, o que é inovação e qual a importância para um pequeno negócio? As empresas inovam para atender a necessidade de um grupo de clientes. E aonde estão e quem são esses clientes? Estão nas plataformas digitais, querem ter uma experiência única, valorizam a customização, não querem perder tempo, estão mais preocupados com o meio ambiente, com as questões sociais e muitas outras tendências que você precisa ficar de olho. Então, você deve estar se perguntando: como adequar os meus processos, produtos, serviços e até modelos de negócios para atender essa realidade que muda com uma velocidade altíssima? A resposta não está na palavra inovação, mas no ato, que nada mais é do que agir de modo novo, agir diferente. Então, tudo que você faz de maneira diferente, que no final do dia resulta em mais dinheiro no caixa da sua empresa, é uma inovação. Ou seja, são as ações que você e a sua equipe implementam e traz aumento de faturamento ou redução de custos. Um exemplo: ter presença nas redes sociais pode aumentar as vendas. Um outro exemplo: ter uma nova forma de se comunicar com os funcionários e clientes pode reduzir retrabalhos,
e com isso sobrará mais tempo para outras atividades, além de, claro, ter uma melhor entrega de serviço. Afinal de contas, tempo é dinheiro. Você não precisa ter a ideia que vai mudar o mundo. Inclusive, a maioria das inovações, isso é bom e importante, são simples e de baixo custo. Você precisa usar seus recursos financeiros e econômicos de forma eficiente, de forma eficaz e de forma efetiva, ou seja, que produza os efeitos para o seu negócio. Então, quando lhe perguntar o que é inovação, você pode responder: são as ações implementadas na minha empresa que geram resultados positivos. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para: não é resultado a qualquer custo. O empreendedor precisa estar atento aos resultados financeiros, sociais e ambiental que a inovação se propõe. Mas por que muitos empreendedores acham que é difícil inovar? Sair da zona de conforto não é uma tarefa fácil, requer muita dedicação e disciplina. Na minha vida profissional como gestor e empreendedor, já observei muitas pessoas colocando empecilhos para começar a inovar. Por isso, quero compartilhar algumas frases que já ouvi e que são inverdades e explico o motivo. Vamos lá? A primeira: preciso ter muito dinheiro, por isso só grandes empresas conseguem inovar. Isso não é verdade. Grande parte das inovações são introduções de melhorias e que na maioria das vezes são de baixo custo. Além disso, tecnologias, no sentido amplo da palavra, estão cada vez mais acessíveis. Hoje, a mesma ferramenta que uma grande empresa utiliza pode ser acessada por um pequeno negócio. Outra coisa, inovação é coisa de jovem. Errado. Inovação também demanda gente muito experiente, profissionalmente e com experiência de vida. É o repertório do time que faz a diferença e que resulta em boas inovações. Outra, não nasci inovador, não está no meu DNA. Bom, inovação, assim como criatividade e liderança, são competências que podem ser desenvolvidas. Só depende de você. Inovação é tecnologia, computador. Aí aqui abro um parênteses para conceituar tecnologia como um conjunto de processos pelos quais uma organização transforma mão de obra, capital, materiais e informação em produtos e serviços de grande valor para o cliente. Tiago, não entendi nada. Ok, eu explico novamente. Então são todos os recursos que a sua empresa possui e que em algum momento são transformados para fazer uma entrega para o cliente. Então uma caneta e um papel são tecnologias, com as suas limitações, mas são tecnologias. Então uma inovação pode envolver o uso de tecnologia digital, que está relacionado aos aplicativos, sites, tecnologias emergentes, mas não é essencial. Outra coisa, inovação é algo revolucionário. Não é. Inovação não precisa ser algo disruptivo para a empresa ser inovadora. Muitas inovações são geradas com o melhoramento de um produto, de um modelo de negócio, criando novos canais de distribuição para o seu produto, estabelecendo maneiras de ganhar mais dinheiro de forma diferente. Então, tudo que você estiver fazendo para melhorar a percepção de valor para o seu cliente será uma inovação. E como reduzir os riscos na hora de inovar? Bom, além da vontade de querer, que eu mencionei no início do vídeo, gostaria de chamar a atenção para cinco fatores que você deve se atentar e colocá-los em prática na sua jornada da inovação. O primeiro e o mais importante, cliente. Acredite, o cliente é o consultor mais barato e efetivo da sua empresa. Tenha um relacionamento com ele, saiba fazer boas perguntas e certamente terá boas respostas. O cliente precisa estar no centro de todas as suas decisões. O segundo, equipe. Lembre-se, ninguém inova sozinho. Não basta ter uma pessoa ou gestor nos eventos de inovação. Precisa envolver todos os colaboradores, desde a ideação até a implementação. Primeiro, porque o trabalho em equipe é sempre muito mais rico do que a opinião de uma única pessoa.
Segundo, porque muitas vezes os funcionários têm mais contato com o cliente do que o próprio dono do negócio. E isso será fundamental na hora de priorizar os problemas que devem ser resolvidos. E terceiro, envolver os colaboradores da empresa contribui para ampliar a motivação e engajamento. É o senso de pertencimento que precisa prevalecer. Terceiro ponto, ecossistema de inovação. Já apresentei no início do vídeo a importância de buscar parcerias com outras empresas, institutos de pesquisas e até universidades. Isso é extremamente importante para reduzir o risco da inovação, em termos de dinheiro, de tempo e até perda de clientes. Então, além disso, atuando em parceria, você acelera o lançamento da inovação no mercado, que é um fator determinante. O quarto ponto, metodologia. A utilização de metodologias, que é um composto de ferramentas e práticas, ajuda na compreensão do passo a passo para fazer a inovação. Por isso, quando você participa de programas, precisa entender e internalizar cada etapa para depois você conseguir aplicar com a sua equipe em outras áreas da empresa. Então, metodologias também são importantes porque aceleram o processo de priorização, de validação de ideias, de prototipação e de lançamento no mercado. E o quinto ponto é a orientação de especialistas. Se adaptar, estar próximo de programas de inovação, agentes de inovação, ajuda a sair da estaca zero e minimizar os riscos. Então, buscar mentorias com especialistas para compartilhar sua jornada é sempre uma boa recomendação. Tá, o esforço de inovação tem que refletir nos resultados da empresa. O pequeno negócio tem um grande diferencial em relação às grandes empresas, que é a capacidade de mudar rápido. Então, aproveite essa vantagem competitiva. Teste, erre e aprenda rápido com o menor custo possível. Aprenda com o teste, implemente as mudanças e lance no mercado novamente. Essa é a jornada da inovação. Seu produto, serviço ou processo não precisa começar perfeito, mas precisa entregar valor desde a primeira venda. Então lembre-se, todas as interações que você possui com seu cliente é uma oportunidade de melhoria que pode ser implementada no negócio, ou seja, uma inovação em potencial. Então, com a inovação, sua empresa certamente conseguirá mais faturamento, ou seja, mais dinheiro no bolso, menos desperdício, ou seja, redução de custos, maior capacidade de adaptar ao novo cenário mundial e maior engajamento dos seus colaboradores. E para fechar, o objetivo de qualquer empreendedor é gerar inovações de valor para os clientes, mas que na prática gere resultados concretos para a empresa. Por isso, a importância de obter indicadores, monitorar, avaliar e, se for o caso, agir preventivamente para alterar o que foi planejado. O risco está diretamente associado com a palavra inovação, mas se você colocar em prática todos esses pontos discutidos no vídeo, tenho certeza que potencializará as chances de sucesso. Então pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Sucesso na jornada da inovação. Certo, pessoal. Certo, pessoal. Então, primeiramente, antes de a gente falar um pouquinho sobre o dia vídeo, do trabalho, né? Como é que eu fazia como agente antes local de de falar um inovação? pouquinho do vídeo Outra aqui, dica é, vou por mais deixar que o William você se se sinta apresentar. inseguro, por mais que talvez você não tenha experiência com inovação, Oi, você vai tudo ter bom? um mês de curso aí Tudo da bem, pessoal? metodologia que Meu vai nome é te William, eu abri uma empresa agora aqui no Abraão, Florianópolis, de treinamento funcional. Chama-se Will Funcional, fica em cima de uma churrascaria, que está há muito tempo aqui no Abraão. Eu trabalhava na RKS, que era na esquina, e agora abri o meu próprio negócio aqui. E aí o Gustavo apareceu aí, me convidou, e pronto, estamos juntos aqui, querendo crescer, querendo melhorar para os nossos clientes e melhorar também para a própria empresa. Beleza, William? Obrigado, viu? Obrigado aí pela tua presença, pela tua atenção. É um prazer tê-lo no meu time também. Contem com a gente aí. Depois o pessoal vai se apresentar lá no grupo, vai colocar as redes sociais e eu também vou gravar a reunião. Aí você pode conhecê-los também mais precisamente os companheiros aqui da reunião, tá? Mas obrigado. Pessoal, Obrigado também. Vamos lá. E agora, a partir do vídeo, deu para entender um pouquinho mais sobre o que é inovação?
Deu para desmistificar a palavra inovação, o conceito inovação para vocês? Vocês perceberam que a inovação está presente dentro da nossa empresa, está presente no nosso cotidiano, está presente no nosso dia a dia? A inovação, assim, simplificando de maneira mais objetiva possível, ela está naquela percepção, né, com o cliente, com aquilo que a gente faz, entendendo o cliente, porque, querendo ou não, o cliente é o nosso maior objetivo hoje, né? Por mais que a empresa precisa ter, né, uma estrutura, tudo com a equipe, mas sem o cliente, a empresa não consegue esse crescimento que a gente precisa. Então, todos nós hoje precisamos do cliente, precisamos dessa interação com ele. Então, a inovação ela vem nesse conceito de transformar alguma coisa em relação ao cliente. É isso que o projeto vai nos propor. Em relação ao cliente, o que nós podemos fazer para que aumente nosso faturamento, reduza nossos custos, né? E a gente consiga um aumento dessa produtividade, como ele comentou também no vídeo. Eu vou estar disponibilizando esse vídeo para vocês no grupo, mas vale aqui também ressaltar 5 dicas que ele deu. Alguém lembra que dicas que são essas? Quem prestou atenção aí no vídeo ou anotou? Eu anotei aqui, ó. Eu vou dar uma chance para vocês. Primeiro de tudo, então, ele falou dos clientes, né? Eles que são as nossas boas perguntas, como que a gente pode fazer interação com eles, né? Essa relação com o cliente que a empresa deve ter. Então, é a partir daí que a gente pode inovar, né? Ou ouvindo-os, ou, quem sabe, perguntando o que a gente pode prever dentro da nossa empresa. Quem mais? Doutora Sabrina, acho que anotou alguma coisinha. Eu anotei. Eram os clientes, que ele falou que é o centro das decisões. Isso. A equipe, e lembrar daquela questão do pertencimento, né? Quando a equipe se sente que ela pertence à empresa, ela acaba contribuindo mais com a inovação, porque ninguém faz nada sozinho. Exato. O ecossistema de inovação, e aí que eu anotei que você tendo parceiros, você acelera a inovação. E aí eu vou dizer o que acontece aqui na CAIC, que nós fizemos um esquema de parcerias. E a gente fez uma parte que ele falou no final, que é dos indicadores, nós fizemos uns gráficos para ver de onde estavam vindo os nossos pacientes. A maioria foi pela indicação. Então, essa questão do ecossistema ajuda muito. Legal. Aí ele falou da metodologia e de orientação de especialistas. Especialistas no final. Perfeito, Sabrina, perfeito. E a Sabrina ressaltou o ponto da parcerias, pessoal. Vocês pelo depoimento dela, vocês viram como que deu certo as parcerias e análise de indicadores para ela? Então, vocês vão perceber também, durante nossa jornada, a importância desses indicadores, a importância da gente analisá-los, da gente tê-los em mãos. Se a gente não começar a anotar, não começar a analisar indicadores mais específicos do nosso negócio, não tem como a gente fazer uma comparação de como estava no mês passado, ano passado, como que a gente quer chegar no mês que vem, como que a gente quer estar daqui a alguns meses. Então, vocês vão ver a importância desses indicadores dentro do nosso negócio também. Ele fala no final do vídeo sobre essa importância. Então, assim, por um pouco maçante que seja o vídeo, 12 minutos, 13 minutos, se a gente absorver esse conteúdo que ele nos passa, que se vocês quiserem olhá-lo, o vídeo com mais calma, em outro momento, e anotar isso, é importantíssimo, é o que a gente vai tratar durante nossa jornada, tá? Então, dando continuidade, eu vou continuar com a nossa apresentação de hoje. A gente, então, agora já sabe o que é inovação, já sabe um pouquinho mais da simplicidade que pode ser inovação dentro do nosso negócio. E a gente vai começar, então, aqui, né? Aqui, então, foi a palestra do Thiago Cunha, gestor de projetos do Sebrae. A gente, então, conversamos um pouquinho sobre inovação. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esses temas? Mudanças recentes na sociedade, a tecnologia e o impacto no modelo de consumo, empoderamento do consumidor, a tecnologia, né, para a melhoria da produtividade e como buscar essa melhoria da produtividade após a pandemia. Eu coloquei esses tópicos, né, justamente para a gente falar da atualidade, né, de como que está o momento atual. Se alguém quiser comentar um pouquinho sobre esses tópicos para a gente
conversar, então, sobre a inovação e a produtividade que a gente acabou de ver no vídeo, fiquem à vontade, pessoal. Agora a palavra é de vocês. Quem se disponibiliza a falar um pouquinho sobre o nosso momento atual? Vamos falar sobre o que a gente está vivendo. O que vocês perceberam em questão do nosso momento atual, dessa pandemia? Como que vocês estão fazendo para tentar, né, de alguma forma, não impactar dentro da empresa? Por mais que seja impactante o nosso momento, mas como que vocês estão fazendo para que a empresa não sinta, né, tanto esse momento atual? Vou falar um pouquinho, então. O nosso ramo ali é um pouco diferente dos demais, né? Mas assim, por lidar com crianças, bebês, recém-nascido, então a gente teve que fazer um pouco de mudança no quadro de rotina de clínica mesmo. Nossa sala é num prédio comercial, e então eu divido o espaço com outros profissionais, né? E nós todas a gente acaba atendendo o mesmo paciente, então a gente teve que dividir o espaço, assim, sabe? Para as famílias não ficarem se encontrando tanto na recepção, por ser um espaço menor. A gente investiu muito nessa questão do álcool em gel, de propé, na circulação mesmo dentro do espaço, tudo isso foi necessário. E, querendo ou não, isso é muito visto, porque as mães, elas acabam se comunicando entre elas, assim, não, lá na clínica as meninas não estão mais atendendo todo mundo junto, elas estão dividindo o espaço. Então, assim, a gente teve que reduzir um pouco o número de atendimento para conseguir dar essa dissipada entre as pessoas ali dentro do espaço, sabe? Então, essa foi uma mudança, mas foi uma mudança positiva, porque, assim, apesar do quadro não ser favorecedor a todos, no ramo da reabilitação, a gente foi muito bom, assim, sabe? Porque a gente entende, os pais entendem que as crianças não podem ficar sem. Então, no começo, teve que fazer atendimento a domicílio e tudo mais, mas agora eles voltaram, eles entendem a importância da reabilitação no espaço, que é diferente, querendo ou não, né? Então, e essa comunicação, assim, que eles têm entre eles é gigantesca, assim. Então, essas mudanças, elas tiveram que ser feitas, mas foram todas mudanças, assim, positivas, sabe? Perfeito, Jéssica. Marcelo, obrigado pela tua colaboração, Jéssica. É isso mesmo, tá vendo? Mudanças significativas, mas que serviram para que vocês observassem que dava para mudar alguma coisa, né? E veio agregar com a clínica, né? Legal, bem bacana. Vocês perceberam que os clientes falam entre eles, né? Então, por exemplo, uma mãe que gostou, ela vai indicar outro, ela vai fazer um elogio. A gente também, dentro da nossa jornada, nós vamos ver como é bacana ter as avaliações em dia das nossas empresas. Então, tanto no Google Meu Negócio, tanto com outras plataformas que as pessoas procuram nossas empresas, nós precisamos estar com avaliações, se possíveis, dentro de uma média boa, né? Para que outras pessoas consigam ver também. Quem mais quer falar mais um pouquinho? Marcelo está com o microfone já. Não, eu até tinha levantado o braço também para falar que essas mudanças pontuais em determinados segmentos, como a própria Jéssica falou, o nosso é um pouco diferente e tal, alguns negócios foi possível alguma mudança, minimizar o impacto dessa mudança no próprio negócio e às vezes até potencializar o negócio em si. Mas eu vejo que, assim, eu detesto esse termo aí, novo normal, não sei o quê. Eu acho que o que a gente está vivendo agora não vai ser o que vai ser depois, né? É lógico que agora muitas das estratégias tinham a ver com a sobrevivência, com tentar se manter, tentar faturar o máximo possível, mas acho que o que vai ser nesse pós-pandemia a gente ainda não sabe, né? Esses costumes que estão mudando, muita gente já falou aí do home office e tal, mas o home office não é possível para todos. Alguns negócios que perceberam que home office é possível, talvez até ele vingue, permaneça, reduza custo das empresas em relação a aluguéis, sedes mal ocupadas ou, né, desnecessariamente
o fato delas existirem, mas diversos outros negócios, até que é possível home office, percebeu-se baixa produtividade, vários outros fatores que viram que não, realmente tem que voltar para o convencional. E aí o que eu tento contribuir um pouco, isso é que me incomoda um pouco, às vezes, essas profecias, sabe? Porque realmente a gente não sabe o que vai ser nesse pós-pandemia. Eu espero e eu acho que as pessoas voltarão muito mais sedentas desse contato humano, desse contato pessoal, porque, bacana, legal o que a gente está conseguindo fazer aqui hoje, é o que é possível a gente se reunir em grupo e conversar com gente tão diferente, de tantos lugares diferentes, mas nada melhor, na minha opinião, desculpe quem pensa o contrário, que a gente estivesse numa sala, no próprio Sebrae, em algum outro lugar, tomando um cafezinho, apertando uma mão, fazendo um papo paralelo depois no intervalo, ou alguma coisa outra parecida, né? Exatamente. E eu sou muito defensor desse mundo offline, porque eu acho que o mundo online, por mais que traga facilidades e ajuda e tal, mas o mundo real para mim é outro, assim, é fora do computador, é fora do celular, é esse olho no olho que eu acho que no pós-pandemia, penso eu, não me recordo de nunca a gente ter ficado tanto tempo sem contato humano, assim, né, ou tanta restrição. A minha desconfiança é que isso vai aflorar muito, né? Uhum. E aí talvez algumas dessas medidas necessárias para a gente ter feito agora, para efeito de sobrevivência, talvez elas percam o sentido logo ali, né? Porque a gente cada vez mais vai querer abraçar, apertar, conversar, se juntar. Eu torço por isso, né? Que eu acho que isso aí vai ajudar muito mais a economia como um todo e o serviço de cada um como um todo, né? Com certeza, Marcelo. E eu sou também adepto a esse mundo offline, até porque o Sebrae né, não só eu, mas todos os agentes locais de inovação, nós somos orientados a fazer os encontros virtuais por causa do momento, enfim. Mas eu quebrei no último ciclo, fui pessoalmente a alguns empresários, e isso que fez os empresários gostarem, de eu estar presente na empresa deles, de eu estar nesse olho no olho, sabe, Marcelo? Então é o que você falou, eu também sou totalmente adepto a esse mundo offline mesmo, eu não gosto muito dessa questão da gente ficar se olhando, por mais que é legal se conhecer, quem falou, outras pessoas de outras regiões, mas eu gosto de estar pessoalmente, então inclusive eu quero falar para vocês, cada um de vocês eu vou visitar na empresa de vocês, fiquem tranquilos, ainda vai ter tempo para isso. A primeira foi só uma apresentação do projeto e tal, mas eu acredito que no próximo a gente já consiga esse encontro pessoal. Alguém quer falar mais um pouquinho? Obrigado pela tua colaboração, Marcelo. Alguém quer falar mais um pouquinho? Senão a gente dá sequência à nossa apresentação ali sobre esse momento. Vai ter mais oportunidade de vocês falarem. E o tempo passa tão rápido quando é legal assim, ó, que já está 47 minutos de reunião, mas caso alguém precise, pode me falar que a gente vai estar gravado. Ó. Tá chegando a 1 hora de reunião, tá, pessoal? Vai terminar em 5 minutos. Então, quando terminar, eu vou finalizar essa sala e colocar o link no nosso grupo para vocês entrarem em outra sala. Como eu falei, o Google Meet agora limitou a 1 hora a nossa reunião, então tá chegando ao nosso final. Prometo aí que na apresentação tem mais só um pouquinho e a gente finaliza nosso encontro de hoje, por mais que está sendo bem evolutivo, está sendo bem legal aqui. Mas eu vou finalizar já que der o tempo e eu vou criar um novo link e colocar no nosso grupo, é só entrar que a gente tem mais 1 hora, tá? Seguindo a nossa apresentação, então, nós temos lá, então, depois do bate-papo, a questão, né, de indicadores de desempenho e produtividade. Então, nós vamos falar bastante sobre produtividade. O economista muito renomado, Paul Krugman, né? Ele que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1998, ele falou bem assim, que a produtividade não é tudo, mas no longo prazo ela é quase tudo. Então, a capacidade de um país de elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Então, os estudiosos pegaram essa frase do Paul Krugman, né, e fizeram uma equação de produtividade. A partir dessa frase, começaram a analisar a produtividade, né, das empresas de um determinado país. E hoje é essa equação que a gente utiliza dentro da nossa jornada. Então, vocês vão ver mais à frente que a partir dessa frase, a partir desse estudo do Paul Krugman, que conseguiram, a partir dessa equação, rever o que é a produtividade dentro da empresa. Então, mas afinal, o que é produtividade?
ela é a fração de produção com os insumos, é a razão entre a quantidade de produtos e serviços produzidos dentro da empresa e a quantidade de recursos utilizados na sua elaboração. Então, carros por trabalhador, quilos de mel por colmeia, litros de leite por vaca por hectare, pratos feitos por hora por trabalhador e sapatos por hora. Esses são alguns exemplos que a gente consegue tratar nessa razão de produção e insumos, né? Então, por exemplo, a fábrica 1 produz 10 tênis por hora, né? E produz a R$20 e vende a 70. A fábrica 2, ela já fabrica 10 tênis por hora e ela produz por R$100 e vende por 700. Então, vocês imaginem qual o valor de produtividade em relação da fábrica 2 à fábrica 1. Olha a diferença, né? Tratando, né, com esses indicadores. Então, se a quantidade de insumos utilizada for semelhante, pode-se dizer que a segunda fábrica é bem mais produtiva que a primeira em termos de valor agregado, né? Então, como que a gente consegue comparar empresas diferentes, diversos anos que nós temos no nosso time hoje, como que a gente vai conseguir comparar um exemplo da floricultura para uma fábrica de calçados, então? Então, a gente encontra fatores em comum para comparar essa produtividade de diferentes negócios, né, ou analisar a produtividade econômica de uma certa região, de uma certa cooperativa. A solução para que a gente encontre é utilizar esses fatores comuns, né, para o numerador e para o denominador. O numerador, que é a nossa produção, e o denominador, que é os insumos. Então, a produtividade do trabalho ela vai ter uma equação de valor adicionado, que é o valor bruto da produção, menos consumo de intermediário, dividido pelo número de pessoas ocupadas dentro da empresa. Pessoal, deixa eu finalizar a sala e eu já vou iniciar com uma nova sala no nosso grupo, tá? Eu peço que vocês entrem na nova sala, por gentileza, porque está dando o nosso tempo aqui. Desculpa, mas o Google Meeting, ele agora limitou um pouquinho, mas é rapidinho, é só entrar no novo link lá, tá? Até logo. William, já vamos continuar, deixa só o pessoal entrar aqui. Beleza. Isso, pessoal, já vamos deixando aqui o pessoal entrando. Já vamos continuar aqui o nosso conteúdo lá. Falta só as meninas, eu acho, a Jéssica já está aqui. Falta a Sabrina, o Roberto. Deixa eu ver mais um minutinho para eles entrarem. Pode tomar uma aguinha. Marcelo, você é meu vizinho aqui, com o William também é meu vizinho, o Cleiton é meu vizinho, acho que a Jéssica está em Itacorubi, um pouquinho mais longe. Mas o Marcelo mora aqui em Coqueiros, o William está aqui, né, no Abraão e o Cleiton no Estreito. O Roberto também, eu acredito que não é muito longe de casa, e a Jéssica lá no Itacorubi. Tudo pertinho, eu procuro ter empresas perto justamente para fazer esse encontro pessoal, Marcelo, porque é o que você falou, é outra coisa a gente tratar pessoalmente do que a gente fazer aqui via computador, não sou adepto, não. E não é só isso, eu vou aproveitar, eu sou muito falador, desculpa aí, tá, não, pessoal? Capaz. Mas, assim, aproveitar enquanto estás dando tempo para os outros entrarem, né? Tem uma coisa que está me incomodando muito nesse ambiente online, Gustavo, é que é o seguinte, as pessoas online, elas estão mais preocupadas em parecer do que, na verdade, em ser. Tá? Então, e aí quando a gente se depara, seja com o produto ou serviço da pessoa, ou se relaciona com a pessoa, a gente daí realmente percebe quem é a pessoa. Então, se tem certos gurus aí que dão conselho para todo mundo sobre N assuntos,
e até sobre esse mesmo assunto, na própria atuação dele, é pífia, sabe? E assim, ó, meu Deus, eu tô ficando apavorado, porque eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas aí que falam com muita propriedade sobre determinado assunto, mas como na prática essas pessoas, olha, não fico nem, às vezes, nem na média, fico abaixo da média. Então, é incrível como esse mundo online permite tanta... ludibriação, né? Exatamente. Mas eu também sou desse mesmo pensamento. Vamos seguindo aqui, pessoal, então, a nossa apresentação. Falando, então, nós estávamos falando sobre a produtividade. Vocês conseguem ver minha tela? Então, da produtividade aqui em questão. Então, para a gente saber se a empresa ela é mais ou menos produtiva, a gente precisa medir, né, ter dados e principalmente aí com a importância dos indicadores, né? Então, a gente vai falar dessa importância agora. Então, vamos pausar um pouquinho e refletir sobre essa frase, né, dos irmãos Norton e Kaplan, pais da metodologia dos indicadores de desempenho. Então, eles falam bem assim: medir é entender, entender é conhecer e conhecer é poder. Vocês percebem alguma ligação entre esses verbos, né? Medir, entender, conhecer e poder, né? Eles juntaram 4 verbos diferentes aí e fizeram uma ligação onde a gente pausa para refletir qual é a ligação desses verbos dentro da nossa empresa hoje em relação à importância dos indicadores, né, de desempenho, qual que é essa importância dentro da nossa empresa. Alguém quer falar um pouquinho sobre indicadores, como que trata os indicadores dentro da empresa hoje, se não faz essa análise ainda, mas quer fazer, né, durante o projeto, se acha que é viável, né? Sabrina falou um pouquinho para nós sobre esses indicadores. Pode comentar como que é feito os indicadores hoje dentro da clínica, por gentileza, Sabrina? Então, na verdade, a gente foi aos poucos trabalhando cada vez mais com os indicadores, né? Então, assim, a gente é uma empresa nova, abrimos ano passado em julho, mas antes de abrir, fizemos todo um preparo com uma pessoa, uma mentora, que nos ajudou a pensar na filosofia da clínica e tudo, e com isso ela já apresentou algumas ferramentas. Então, quando a gente já fez um treinamento com a funcionária, a gente já apresentou algumas coisas, e aí ela começou a fazer algumas aferições. E agora a gente também está fazendo uma outra mentoria, que está também abrindo os olhos para, mas de onde está vindo, por exemplo, os seus pacientes? Então, como nós temos um sistema de prontuário eletrônico, nós pegamos, puxamos da base do nosso prontuário e a gente usa Excel. A gente não tem nenhuma tecnologia muito grande, mas a gente preenche algumas planilhas no Excel e faz esse rastreio de, por exemplo, os pacientes estão vindo de tal lugar, quantos pacientes nós temos por mês? Isso é uma coisa que a gente faz desde o início. Quantos por mês, quantos novos nós temos por mês, para a gente ir medindo, né, a nossa crescente. A gente ainda não chegou no ponto de equilíbrio, que é uma dor nossa. Então, a gente está medindo, mas ainda eu vejo que a gente está aprendendo, e a ideia também é aprender com vocês mais ferramentas, saber como os outros colegas fazem na empresa, para a gente até tirar ideias de como melhorar esses indicadores, né, dessa aferição. Perfeito. Vocês vão ver durante o projeto a importância deles, né? A importância, como a gente está falando ali na apresentação, vamos falar mais brevemente, mas a importância de tê-los ali fazendo análise deles, comparando, né, com outros dados, e qualquer coisa que vocês precisarem, que método, que forma começar a analisar, é o que a gente vai estar aqui para estar disponibilizando, né? Cleiton, William, Roberto, querem falar alguma coisa sobre indicadores dentro da empresa de vocês? Eu posso falar alguma coisa? Na verdade, a Rosa Trapo, no caso, a gente tem um controle até bem minucioso a respeito de dados, de coleta de dados. Porém, um dos motivos da gente estar fazendo esse curso é porque a gente não sabe o que fazer com isso, né? Hoje a gente usa esses dados para projetar uma meta de venda para o mês que vem, mais nesse sentido. Mas normalmente a gente não tem
o que fazer com esses dados realmente a gente ainda não sabe fazer, tipo, não tem um norte, né, para a gente poder estar atuando e tomando decisão em cima dos dados coletados, no caso é isso. Porque a empresa ela tem 14 anos, e faz desde 2017 a gente entrou venda online também, né, então a gente tem a loja física aqui no Estreito já há 14 anos, e há 4 anos online. Então, a gente tem alguns indicadores, mas não sabe o que fazer com esses indicadores, né? E é isso, é uma tomada de decisão na hora de comprar, que é isso que a gente precisa, né? Porque o momento atual agora foi bem duro, principalmente com o meu segmento, porque no começo não pode provar, é muito difícil tu vender só no olho, né? É muito difícil tu vender só falando, e às vezes é complicado, né? Mas a gente vai melhorando e vai tentando fazer o possível para que volte à normalidade. Já está voltando, já a partir do momento que pode provar dentro da loja, já é um grande avanço, né? E na internet também é mais fácil, porque a pessoa recebe em casa, pode provar 7 dias para devolver e assim por diante. Era isso. Legal, Cleiton. Bem bacana. E pode contar com a gente, nossa ajuda aí. A gente vai saber analisar, a gente vai saber como usufruir desses indicadores, desses dados que hoje em dia vocês já mensuram aí, né? Pode ficar tranquilo. William, Roberto, então, podemos passar? O que vocês querem falar? Marcelo, Jéssica, querem falar mais alguma coisa? Senão eu já dou sequência aqui na nossa apresentação. Beleza. Qualquer coisa é só gritar, pessoal. Pode me falar, que eu às vezes falo demais também. Então, dando sequência aqui, né, a nossa reflexão, aqui está uma expectativa e realidade, né? Se a gente não analisar indicadores, o que a gente espera da nossa empresa e como ela pode estar, né? A realidade dela hoje em dia. Então, a partir de indicadores, você consegue comprovar para mim que a tua expectativa realmente é essa do leão, né? Realmente a tua empresa hoje é um leão. A expectativa era de estar um leão, mas é um leão. Mas se você não tiver os dados, né? Se não tiver os indicadores, eu posso, né, pelo menos ali olhando, ver outra realidade do que essa expectativa que você teria. Então, a importância deles em comparar objetivos, metas e acompanhar os resultados da empresa, identificar problemas e causas. Então, com os indicadores vocês conseguem identificar quais os problemas e suas causas, coletar subsídios para as ações corretivas. Então, através dos indicadores você consegue, quem sabe, coletar dados ali para que seja feita alguma ação corretiva dentro da empresa, e comunicar para a equipe, né? Relacionar com a equipe. Talvez com indicadores vocês podem empolgar algum colaborador, algum funcionário, né? Ter uma ação de instigar a que eles façam ou cheguem a uma determinada meta. Então, olha o tanto de coisa que já dá dentro desse slide aqui que a gente está passando para ver em questão dos indicadores. Então, os indicadores de desempenho, o que eles são? São formas, né, quantificáveis de representação do desempenho da empresa. Eles são utilizados tanto para acompanhar resultados, né, coletar subsídios para tomar de decisão e comunicar desempenhos desejados e resultados obtidos à equipe. Então é preciso conhecer ele na direção, né, do caminho melhor possível que vocês querem chegar. Como que a empresa está em relação aos aspectos mais que impactam o desempenho, né, da empresa. Pontos onde, no momento, se concentram as principais dificuldades e gargalos da empresa. Esses indicadores podem nos mostrar isso. E o que são e por que usar os indicadores, né? Eles são formas quantificáveis, como eu falei, né, da representação do desempenho. Eles medem diretamente um desempenho relacionado a objetivos, metas, né, estabelecidos no planejamento, satisfação de clientes e resultados do trabalho, né, da equipe executada. Alguns exemplos de indicadores, pessoal. Lucratividade é um indicador, né, lucro líquido, receita total. Ele mede a porcentagem de lucro, resultado em relação às vendas. Quanto maior, melhor.
gastos gerais, então os gastos que você tem dentro da empresa, sejam eles fixos, variáveis, média representatividade dos custos e despesas em relação às vendas, e retorno sobre investimento, né, ganho obtido, investimento inicial, examina o rendimento do negócio e a viabilidade de projetos e investimentos, ticket médio, né, quando a empresa direciona esse cálculo por clientes, o total recebido e número de vendas, é capaz de entender quantas vezes um consumidor compra e mais muitos outros que a gente tem dentro da empresa. Mais uma pausa para reflexão. Quais aspectos mais impactam no desempenho da sua empresa? Quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação da sua empresa hoje em dia? Então, parem um pouquinho para pensar, gente. Onde que é o calcanhar de Aquiles hoje da empresa? Onde que a empresa hoje, você olha para trás ou olha atualmente e fala assim, poxa vida, olhando aqui esses dados, ou se não analisa dados ainda, olhando para esse cenário, olhando para a minha empresa, o que está impactando mais? Qual a dificuldade que eu estou tendo para passar desse patamar, chegar a um novo nível, né? Como o nosso amigo Roberto falou lá no início, as frases que o Roberto falou, o Roberto poderia até dar um depoimento para nós agora, mas foram muito bacanas as frases que ele utilizou. Então, onde que está impactando hoje em dia na empresa de vocês, através, né, da atualidade? Roberto, se quiser falar um pouquinho também, a gente gosta de ouvir aí você, suas frases. Vamos lá, sem problemas. Não, então, é que eu aposto muito como eu disse para vocês, em tecnologia para nos auxiliar, mas eu gostei muito de escutar também os colegas, acho que foi o Marcelo, não lembro quem foi agora, que falou também da parte essa parte offline ainda, né? Você mesmo comentou, né, Gustavo? Eu acho que a gente está vivendo um momento de um mix, né? De ter isso como uma ferramenta para agregar mais valor para a empresa. Então, mas não precisa ser a transição de uma hora para outra. Eu também valorizo muito essa parte do presencial, você olhar o face a face ali, né? O tete a tete com a pessoa. É sempre melhor e mais caloroso e passa até mais confiabilidade, né? Acho que para todos os ramos de negócio, isso é muito importante. Mas claro que a gente tem que explorar essas tecnologias aí para nos auxiliar. Eu falei 2 frases que eu falei no início ali, né? Entra muito justamente nisso. Que eu tive um professor que falava muito, quem pensa mais trabalha menos. Então, eu acho que isso aí vem muito a calhar, né? A gente está vivendo também um momento que a gente tem que minimizar conflitos, né? Seja ele de diversas formas. O mundo está globalizado, os direitos estão mais igualitários, né? Para todo mundo, gênero, cultural, enfim. Então, de qualquer forma, você não vai conseguir fugir dessas mudanças. A gente vai ter que acompanhar, senão eu acho que o custo de inovar você pode achar alto, né? Mas espera até para ver o custo de se tornar obsoleto. Eu também vi essa frase aí em alguns estudos. Eu acho isso muito importante. Bom. Perfeito, Roberto. Obrigado por... Roberto, quando eu conheci ele, eu já ouvi dessas frases e eu me encantei mesmo, é um cara muito estudioso, como vocês podem ver. E ele tem frases aí que se encaixam muito na nossa jornada também e no nosso dia a dia, né? Então, quem pensa mais trabalha menos, o custo de inovar pode ser alto, né? Mas imagine o custo de ser obsoleto. O que quer dizer essa frase? Imagine o custo de você não enxergar o problema dentro da tua empresa, não querer enxergar o problema dentro da tua empresa. Então, pessoal, vem muito de encontro ao que a gente está falando aqui. Qual que é o nosso problema hoje? Será que eu estou naquela questão de estar cômodo ou será que eu ainda não tenho problema? Será que eu não preciso inovar, eu não preciso transformar em algum ponto para que eu consiga novos objetivos, novos ares, né? Novas metas? Então, assim, vem muito com isso que o Roberto falou no início, com essa frase e essa questão aqui que a gente pausou para refletir um pouco. Vamos dando sequência aqui, se alguém quiser falar mais alguma coisa, podem compartilhar, tá? Eu vou dando sequência à nossa apresentação. Então, depois dessa pausa que a gente reviu como que está a nossa empresa, o que está sendo o problema dentro da nossa empresa,
a gente vem com a pergunta, quais indicadores então, Gustavo, eu preciso acompanhar? Então a gente precisa acompanhar indicadores que apontem para aqueles aspectos que mais impactam dentro da empresa, ou que no momento está representando para nós os gargalos, né? Então, o que pode ser medido pode ser melhorado. Então lembra dessa frase do Peter Drucker também, ele é o pai da administração ou gestão moderna. Lembre-se bem disso, o que pode ser medido pode ser melhorado. Então tudo aquilo que a gente começar a analisar, olha, eu vou analisar tudo que eu estou gastando, eu vou analisar minha folha, quanto que dá para eu pagar ou não para determinado colaborador, setor, funcionário, eu vou analisar quanto que dá para pagar nesse produto, máquina de cartão, operadora de cartão, se eu estou pagando um valor viável ou não. Isso tudo vai reduzir custos, pode ser um custo alto hoje dentro da nossa empresa. Aí eu também vou começar a analisar, mas essa lucratividade que eu estou tendo, ela está sendo boa, ela está sendo um equilíbrio para o meu negócio? Então, tudo aquilo que a gente começar a analisar, que a gente começar a colocar no papel dados, né, 100, 200, 500, 1000, tudo que a gente começar a colocar no papel, tudo que a gente medir, a gente pode melhorar, tá? Então, não pode a gente cair naquela questão, não tenho o que melhorar, não tenho o que fazer. Sempre a gente pode melhorar, tá? Eu costumo, na nossa jornada, tem uma etapa que chama de problema, que é essa que a gente está vivendo a primeira. Eles chamam de problema, mas eu gosto de chamar de oportunidade de melhoria. Às vezes, o que eu identificar, o que for identificado, não é um problema para a empresa, mas é uma oportunidade que ela tem em melhorar, certo? Então, condiz com essa frase também. O que a gente mede, a gente pode melhorar. O que pode ser medido, pode ser melhorado, tá? Então, a gestão de desempenho empresarial, né, parte de alguns pontos, é a soma de algumas atividades, né? Definição das metas e dos indicadores de desempenho. 2. Monitoramento dos resultados, coleta de dados, atualização de sistemas e controles. Análise dos resultados obtidos para referência, lá na frente, né? Como que eu quero estar? Comunicação dos resultados às equipes responsáveis. Então, sempre é bom deixar a equipe mais instigada, deixar a equipe querer mais, né? Porque a empresa conquistando, a equipe conquista também. Você tem que deixar sempre esse pensamento. E o final, o desenvolvimento das ações necessárias. Vocês vão ver que dentro da nossa jornada, nós temos um plano de ação. Então, realizar essas ações é objetivo para que a gente consiga o nosso resultado lá no final. Então, as análises desses resultados, eles podem ser um valor, né, dentro ou acima do esperado, ou abaixo do esperado. Então, quando ele estiver dentro, quer dizer identificar fatores que facilitaram ou dificultaram a gente estar nesse valor atual. E redefinir a meta. Então, sempre que a gente está... não é que a gente está bem, mas a gente pode conseguir algo melhor, né? A gente pode conseguir melhorar ou confeccionar um novo indicador. Agora, se ela tiver num resultado abaixo do esperado, a gente refazer uma análise para identificar os problemas e as causas por que a nossa situação está assim. É de fundamental importância que a identificação dos problemas existentes seja realizado o mais cedo possível. Por isso que o nosso próximo encontro, a gente já vai tratar dessas oportunidades de melhoria, né, dentro da empresa. Então, para isso é preciso ter momentos, reuniões. Então, por isso das reuniões é essencial que a gente faça para análise desses indicadores. E caso os resultados não sejam esperados, a gente identifica o que pode ter sido o causador do problema. Então, o problema é o resultado diferente do desejado e a causa do problema são as razões que provocaram esse resultado. Essa técnica é uma ferramenta dos 5 porquês. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que a gente começar a se perguntar, né? O primeiro porquê. Por que o produto não chegou no prazo combinado com o cliente? Por que o tempo é um exemplo, né? Por que o tempo de produção excedeu o tempo estimado? Por que a ordem de serviço não chegou no prazo? Por que a equipe estava sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações. Então, a gente vai se perguntando o porquê da causa daquele problema. E a gente chega nessa técnica, né, dos 5 porquês. E por fim, nesse bloco 3 que a gente trata do encontro de hoje, os indicadores que a gente vai acompanhar dentro da nossa jornada. Então, como a gente falou um pouquinho da produtividade, nós vamos acompanhar indicadores relativos à produtividade, para a gente mensurar essa produtividade
lá nos nossos encontros posteriores, que são faturamento, custos variáveis e pessoas ocupadas. O faturamento é o valor total da venda, né, de produtos e serviços durante todo o mês, ou seja, o faturamento total do período, né? Não considera receitas extraordinárias, como venda de ativos ou aplicações financeiras. Os custos variáveis são os custos de despesas que variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Então, eles dependem diretamente do volume de vendas, né, efetivado naquele período. Ele não inclui os custos fixos, como salários, né, aluguéis e outras questões que a gente vai ver numa tabelinha a seguir, né? Por exemplo, o custo variável, por que não entra aluguel, não entra salário? Porque independente do tanto que vocês faturaram dentro da empresa, você vai ter que pagar o mesmo aluguel, o mesmo salário, certo? Se houver aluguel, no caso, você paga o mesmo todo mês. Independente se você conseguiu 100 ou 200 mil, você vai pagar o mesmo aluguel, o mesmo salário. Agora, se você vendeu 200 mil, você vai pagar um imposto bem maior do que quando você vendeu 100 mil. Por isso que vocês podem ver na próxima slide, são exemplos de custos variáveis. Comissão. Então, quanto mais vendas você tiver, por exemplo, o Clayton, os vendedores, quanto mais venda eles fizerem, quanto mais faturamento, mais comissão ele vai precisar pagar, né, para os vendedores. Impostos, né, sobre as vendas, quanto maior o faturamento, mais impostos, infelizmente, no nosso país a gente paga, né? Custos dos produtos, dos serviços, né? Então, a matéria-prima, a embalagem, os insumos, né? Tudo que a gente compra para poder revender. As taxas de cartão de crédito, fretes e logística também entra nessa questão de custos variáveis. O que não entra em custos variáveis? Então, aluguel, condomínio, IPTU, salário, contabilidade, internet, telefone, água e energia elétrica, a gente precisa ver o ramo de negócio, né? Dependendo do ramo, eles entram como variável, né? Eles entram no faturamento, enfim, mais alguns aí dessa tabelinha, como a gente pode ver. E o outro indicador que a gente vai analisar é o número de pessoas ocupadas, o número de pessoas que trabalham na empresa por pelo menos 1 hora durante a semana, remuneradas ou não, né? Independente de terem ou não vínculo empregatício formalizado. Então, ao longo do projeto, nós vamos analisar a realidade de cada empresa quanto ao número de pessoas ocupadas, custos variáveis e faturamento bruto. Aqui tem mais uma tabelinha em o que inclui pessoas ocupadas e o que não inclui, né? Sócios, proprietários, inclui família que esteja desocupados na empresa, pessoas de férias, e que não inclui estagiários, pessoas terceirizadas de manutenção, prestadores de serviço e pessoas em licença remunerada não inclui também. E mais uma pausa para a gente refletir. Qual o melhor valor da minha produtividade dentro da minha empresa, né? Como que eu sei que o resultado do cálculo da produtividade da minha empresa está bom? Então, a gente precisa ter essa noção dentro da minha empresa. Como que, será que o meu valor de produtividade está bom hoje em dia? Vamos, quem sabe, depois do encontro ou num momento oportuno, já fazer essa equaçãozinha para ver e a gente debater num próximo encontro, né? Se esse valor da produtividade dentro da empresa está bom, se é isso que eu quero. Mas lembrando, se tiver bom, vamos, quem sabe, melhorar. A gente consegue melhorar a partir de ações. Então é para isso que a gente consegue também mensurar essa produtividade. Então, acompanhando os indicadores, né, cada empresa tem uma realidade diferente, uma infraestrutura diferente, produtos, serviços diferentes, quantidade de pessoas diferente. Aqui hoje mesmo nós temos todas pessoas diferentes, com ramos diferentes, empresários com ramos diferentes, né? Então cada um tem sua realidade e sua forma de calcular. Por isso esse cálculo ele reflete, né, a realidade da sua empresa e somente vocês podem definir se esse número é bom ou ruim. Então vale a pena a gente refletir nessa questão. E por fim, fica aqui, não é uma tarefa, nada, mas é uma reflexão de como que está o valor da nossa produtividade atualmente, né? Como que a gente começa já, se alguém de vocês ainda não faz essa mensuração desses indicadores, começar a analisar o faturamento, os custos variáveis e as pessoas ocupadas dentro da empresa, para que lá na frente a gente consiga mais facilmente mensurar a nossa produtividade. E que no nosso próximo encontro também a gente possa ver já qual o valor, se esse valor está bom, se está ruim e se assemelha à realidade que você quer
para dentro da empresa. Pessoal, o encontro de hoje, né, vem a finalizar, né, com essa chamativa de vocês começarem a analisar esses indicadores. Eu espero que vocês tenham entendido sobre inovação, sobre desmistificar a palavra inovação, o conceito de inovação, e sobre a importância da análise dos indicadores, né? Tudo isso que a gente pôde ver dentro do encontro de hoje. O próximo encontro será o nosso encontro individual, onde a gente vai mapear as oportunidades de melhoria, né? Entre aspas, o problema dentro da empresa, e a gente vai já vir com algumas ideias de solução. Aqui está o meu contato, eu vou deixar meu contato também lá no grupo. Eu abro para vocês agora trocarem ideias, se conversarem aqui se quiserem, tá? E também mais 2 avisos. Todo encontro, como eu falei para vocês, eu preciso da ratificação que eu realizei o encontro com vocês. Então, portanto, será enviado para o e-mail de vocês um termo de visita, que eu preciso só daquele aceite, que é o clique, né? Só para confirmar que o Gustavo, né, realizou o encontro coletivo com vocês presentes aqui. Não se preocupem, não é para hoje, não é para amanhã. Quando vocês estiverem olhando lá na caixa de e-mail de vocês, então chegará um e-mail falando do encontro de hoje, tá? Todo encontro nosso tem eles precisam ver que realmente eu estou aplicando a metodologia, aplicando os encontros com vocês. E por fim, como a reunião vai gravada, eu vou disponibilizar um link no Google, né? Para que vocês possam estar assistindo, se quiserem. Esse material eu vou estar repassando numa pastinha do Google Drive também, com todos esses slides. E tudo que vocês precisarem é só conversar comigo. Ó, Gustavo, não passou para mim. Pode deixar que será repassado, tá? O cronograma eu vou colocar no grupo. E eu peço que vocês, o Cleiton até já colocou, né, Cleiton? Coloquem suas redes sociais para a gente poder seguir lá no grupo, tá? Marcelo, Sabrina, Roberto, William, Jéssica, Leonardo, coloquem lá que daí posteriormente eu peço para os amigos, para os empresários de amanhã também colocar depois do encontro deles. E fica aqui meu agradecimento, muito obrigado ao tempo de vocês está disponibilizando essa 1 hora e quase 1h30 do tempo preciosíssimo de vocês. Eu fico à disposição e se vocês quiserem conversar, eu estou aberto aqui a nosso bate-papo aí nesse final desse encontro. Eu tenho um recado para dar para todo mundo aí. Claro. É o seguinte, a gente ficou mais de 2 horas aí sentado, então pelo menos 15 minutinhos de caminhada rola, né? com certeza. Tá bom, gente? Com certeza. 3, 15, não me vem com 15 que é demais. 3, 5, então, vamos negociar isso. Ótimo, melhor do que nada, brother. Exato. Tá ótimo, mas, gente, eu espero que isso acabe aí, a gente no final, a gente possa estar se reunindo pessoalmente e consiga, né, no contato off aí, que nem a gente comentou, o Roberto, o Marcelo, tudo, a gente se conheça pessoalmente também, tá? Isso é o meu grande desejo. Todos os encontros deu certo. Esse também tem que dar. Todos os outros ciclos, né? Esse também tem que dar. A gente marca um lugar e a gente vai se conhecer, sim. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado a cada um de vocês. Valeu, galera. Pelo tempo, pela disponibilização. Qualquer dúvida, só me mandar no particular, estou à disposição. Pode me ligar, 100%. Obrigado, gente. Tchau. Uma excelente semana para vocês. Que Deus abençoe. Qualquer coisa, estou à disposição, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.